Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia no ar o Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP Rio Mais, na Cassiano Ricardo em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão simultânea direto do Facebook da SP Rio Mais e também do Facebook do jornal O Vale. E fique sempre muito bem informado de tudo pelo nosso portal www.spriomais.com.br. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. E os destaques desta edição. Dória define prazo para cronograma do trem Intercidades. Tarifa a R$ 6,00? Felício diz que reajuste na tarifa depende de análise de custos. Jacareí tem mais de 500 crianças na fila por creche na rede pública. Prazo para entrega do Teatrão é ampliado em São José. Programa de monitoramento via satélite realiza a segunda fiscalização em São José. Justiça nega pedido do Ministério Público para barrar obra do Arco da Inovação. Bolsonaro assina hoje decreto que regulamenta a posse de arma. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com as notícias. E você acompanha ao vivo o Abre Aspas, também pelo Facebook da SP Rio Mais e Jornal O Vale. Participe enviando seu comentário, crítica ou sugestão. E vamos com as notícias regionais. O governo João Dória definiu 10 de fevereiro como prazo para a definição do cronograma do projeto do trem Intercidades. A obra, que deve ligar o Vale do Paraíba à região de Campinas, passando pela capital, deve ter os estudos iniciados ainda neste primeiro semestre. E a ideia do governo estadual é lançar o chamamento público para avanços no projeto ainda neste ano. Em entrevista exclusiva para o Vale, o secretário de Transportes, Alexandre Baldi, afirmou que o Estado tem reuniões ainda essa semana para decidir os próximos rumos e colocar o projeto nos trilhos. O que ficou combinado entre nós e o Ministério da Infraestrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro é que realizaremos essa reunião para que consigamos, até 10 de fevereiro, estabelecer um cronograma para o projeto como um todo, com planejamento e obras para sermos mais objetivos, declarou o secretário de Transportes a O Vale. O governo do estado ainda fará uma reunião com o Banco Mundial para a análise de viabilidade financeira do projeto. Em entrevista anterior, o governador havia dito que empresas estrangeiras já haviam manifestado interesse no projeto do trem. Na semana passada, Dória esteve em Brasília com Bolsonaro, solicitando apoio para a construção do trem. Inicialmente, ele teria a RM Vale uma parada em Aparecida para explorar o turismo religioso. Mas a expectativa é que haja uma parada também em São José dos Campos. Para o secretário, a implantação do trem Intercidades colocará o Estado em um nível vanguardista. Nós vemos que a inserção do trem como um meio de transporte para passageiros é algo que colocará São Paulo dentro de uma situação moderna, vanguardista. Vemos isso na Europa, na China, uma série de outros países desenvolvidos, afirmou o secretário de Transportes de São Paulo ao Vale. É fundamental a gente retirar esse projeto do imaginário e dar condições ao usuário para que ele tenha esse meio de transporte, que é mais rápido, mais seguro e mais moderno, disse Baldi na entrevista concedida nesta segunda-feira. Vitrine do ex-governador Geraldo Alckmin, a proposta inicial do trem Intercidade foi apresentada ainda em 2012. O custo estimado seria de 5,4 bilhões de reais, sendo que 1,8 bilhão sairiam dos cofres do Estado e o restante por meio de uma PPP, a parceria público-privada feita pelo governo. Guilherme, será que agora, como eles dizem aqui,
sai do papel e vai para os trilhos isso aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu acho que a gente tem que torcer e talvez fazer uma certa pressão para que tenha uma parada em São José. Porque os últimos estudos tinham cortado essa parada em São José, né? Até pelas características, ser um ponto bom. O turismo religioso, sim, ok, tem que ter até para desafogar, que no final de semana fica muito complicado o tráfego na Via Dutra mesmo, muito pesado e muito arriscado. Mas agora, essa parada em São José dos Campos, creio que seja uma condição sine qua non para isso daí, porque ligando dois centros, hoje nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas que trabalham, e não citamos só São José dos Campos, mas com a parada em São José dos Campos, que trabalham em São Paulo. Essa parada seria, acho que, providencial para o Vale do Paraíba, né? Sem dúvida. Mas vamos torcer, a princípio, que saia do papel e venha para os trilhos. Olha que bom. Após empresas de ônibus de São José dos Campos pedirem aumento no valor da tarifa, o prefeito Felício Ramute afirmou que é impossível definir se haverá reajuste ou não antes da realização de uma análise de custos. As companhias protocolaram na última sexta-feira os pedidos para aumento com valores que vão de R$ 5,24 a R$ 6,00. A R$ 6,00, vou repetir. Atualmente, o preço da passagem é de R$ 4,10. A Prefeitura de São José afirma que haverá uma análise técnica para definir se haverá reajuste. Mas o prefeito já adiantou que não vê motivos para que o preço chegue aos R$ 6,00 solicitados. A análise citada prevê estudos considerando progressão inflacionária, dissídio da categoria, reajuste de combustíveis, tamanho da frota, itinerários e quantidades de passageiros. Até a conclusão destes estudos, não é possível afirmar se haverá ou não aumento da tarifa, nem tampouco se atingirá os patamares solicitados pelas empresas, diz o governo. Em fevereiro de 2018, a passagem teve o valor congelado para os usuários, mas para as empresas que pagam o Vale Transporte subiu para R$ 4,70. As empresas fazem solicitação de preços com e sem ISS. O valor pedido pela CS Brasil foi de R$ 5,40 com ISS e R$ 5,24 sem ISS. Já a Sanspenha solicitou R$ 5,59 com ISS e R$ 5,43 sem ISS. E a Expresso Maringá de 6 com ISS R$ 5,82 sem ISS. Fácil de entender isso daí, eu tenho certeza que você está acompanhando muito bem isso daí. A Expresso Maringá cobra que seja cobrada apenas uma tarifa no município, independentemente do dia da semana, como forma de restabelecer parcialmente o equilíbrio da operação. A Sanspenha também aponta um desequilíbrio econômico-financeiro considerável no molde atual. A CS Brasil diz que, desde o início da implantação do sistema de transporte integrado gratuito, tornou-se insustentável o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, ao passo que não há disponibilidade de recursos públicos para subsidiar a tarifa pública. Em São Paulo, essa semana, entrou em vigor a passagem ao preço de R$ 4,30. Em Belo Horizonte, capital mais cara, o preço é de R$ 4,50. Eu vou comentar de novo com você aqui, Guilherme, porque você viu, nós demos um volume enorme de números, siglas, ISS com ISS sem ISS. Para o consumidor final, importa o seguinte: cabe no meu bolso isso daí? É viável que aconteça? Então, existe realmente um impacto muito importante quando se discute esse aumento em termos de tarifa, não é, Guilherme? Sim, eu pergunto por que a nossa tarifa, o pedido é R$ 6,00, se cidades como São Paulo, o preço da passagem ficou em R$ 4,30. Exatamente. É uma conta que todo mundo diretamente faz, né? Sabe, a maior tarifa, R$ 4,50. E aí as empresas aqui do Vale vão querer R$ 6,00. Ainda bem que o prefeito já adiantou que para ele R$ 6,00 está parecendo muito, né? Uhum. Exatamente. Repito, nós demos toda essa avalanche de dados para você, para ver que fica difícil mesmo. Esperamos aí que tudo ocorra dentro dos conformes, principalmente para a população, que sempre acaba sendo a maior prejudicada.
E a cidade de Jacareí tem 532 crianças aguardando na fila de espera por uma vaga em creche municipal. O número, fornecido pela própria prefeitura da cidade, deve ter uma redução em março deste ano, quando o governo Isaías Santana entregar 3 creches que já haviam sido prometidas para o ano de 2018. A previsão de término era em novembro de 2018, mas devido às adequações ao projeto do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e a execução da obra não foi possível a entrega nesse prazo, justificou o Poder Executivo. Nos 3 casos, correspondentes aos bairros Parque dos Príncipes, Jardim Santa Marina e Jardim Colônia, a Prefeitura afirmou que os imóveis dependem da conclusão da vistoria do Corpo de Bombeiros para serem entregues. Atualmente, cerca de 4.157 crianças são atendidas nas 13 creches municipais e 12 conveniadas com a Prefeitura. A expectativa é de que esse número possa abranger mais 450 crianças com as entregas efetivadas em março. Para o fim de 2019, a Prefeitura ainda prometeu a entrega de mais 4 creches. Uma no Parque Meia Lua, outra na região central, mais uma no Jardim Maria Amélia e outra no Parque Imperial. Prevista inicialmente para ser entregue até junho, a reinauguração do complexo do Teatrão, na zona leste de São José dos Campos, deve ficar para o segundo semestre. De acordo com a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, a mudança no período de entrega deve-se à contratação de uma empresa que elaborou laudos técnicos e relatórios fotográficos da estrutura antes da intervenção realizada pela equipe de trabalho. Os laudos, que garantem a segurança e autorizam os serviços, demoraram para ser expedidos por conta da complexidade da obra, afirmou o governo em nota. O ginásio teve as reformas iniciadas ainda na gestão Carlinhos Almeida, do PT, em 2015, mas teve o projeto reformulado pelo governo Felício Ramute, que alegou a necessidade de correções. De acordo com o prefeito, a previsão era de que a obra fosse entregue ainda em março, promessa que depois passou para junho e agora foi divulgada para final do segundo semestre deste ano. A primeira entrega da gestão no complexo foi o Parque Sérgio Vaz em 2017, seguido do Museu Interativo de Ciências, entregue em novembro de 2018. O local também teve alterações em relação ao planejado pela gestão petista. Agora, além do ginásio, o Teatrão deve contar com 22 salas ocupadas por profissionais do esporte e de apoio. Vamos esperar aí. Uma coisa bem interessante agora, a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos realizará hoje a segunda operação conjunta de fiscalização por satélite do programa Observa. A ação acontecerá a partir das 8h30 na estrada Pedro Davi, no distrito de São Francisco Xavier. De acordo com a Prefeitura, participarão da operação Guarda Civil Municipal, as polícias militar e ambiental, além de fiscais de obras particulares e posturas, planejamento urbano e defesa civil. Na primeira operação do programa, foi identificada uma série de irregularidades na área do reservatório do Jaguari, na zona norte do município, que é de interesse ambiental, ação realizada em dezembro do ano passado. Foram confirmadas irregularidades como parcelamento irregular do solo, movimentação de terra, supressão de vegetação e novas edificações. Todas infringem leis municipais e ambientais estaduais e federais. Isso daí é uma coisa muito importante. Segundo o governo Felício Ramute, o programa Observa um sistema pioneiro e inédito no país. O projeto visa agregar mais eficiência à gestão do território, coibindo a degradação ambiental, o desmatamento, o parcelamento irregular do solo, entre outras
infrações ambientais, bem como orientar a população sobre a atenção à legislação vigente, às boas práticas de uso e conservação do solo nas propriedades urbanas e rurais. O sistema começou a funcionar por meio de um contrato de 12 meses firmado com a empresa Visiona Tecnologia Espacial, distribuidora oficial da Digital Globe no Brasil. Guilherme, é bem interessante a gente ver que na capital, dita capital da tecnologia, aqui São José dos Campos, que um sistema aqui reconhecidamente tão eficiente esteja sendo usado num campo tão delicado que é esse do gerenciamento das áreas aí, em todos os sentidos, né? Bem importante e interessante. Não, eu acho que a gente tem que usar realmente essa tecnologia, né, disponível. Você imagina se você tiver que ir a pé nesses lugares, né? Você tem que ir a pé. Você tem que ver... tem um panorama dessas áreas. Né? E o que é muito interessante nesse processo do que é feito através desse monitoramento remoto, é exatamente isso que você falou. É a amplitude com que se vê áreas e a facilidade com que se tem de monitorar qualquer tipo de irregularidade. Porque mesmo pelo maior número de pessoas que você consiga colocar numa área, existe sempre uma extensão que você não consegue determinar o que aconteceu naquilo. Né? Então, bem interessante, de parabéns. Esperamos que continue funcionando e cada vez mais e melhor. E a Justiça negou nesta segunda-feira o pedido liminar do Ministério Público para barrar as obras do Arco da Inovação, a ponte estaiada projetada pelo governo Felício Ramute para a zona oeste de São José dos Campos. Na semana passada, a promotoria havia entrado com uma ação para que a Justiça suspendesse em caráter liminar a construção do arco. Entre as alegações do MP estavam que o projeto prioriza transporte individual em detrimento do transporte coletivo, que não há estudos que comprovem que a ponte estaiada seria a melhor solução para o problema de trânsito do local e que especialistas ouvidos apontaram outros projetos que seriam mais eficientes e baratos. A obra custará 48,5 milhões, com valor vindo de um empréstimo do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e entrou em nova fase de operação na última sexta-feira. No despacho, a juíza Cristina Inocuti afirma que os documentos juntados pelo MP não apresentam evidências para as alegações apontadas e que não há indícios de desvio de interesse público nem violação aos princípios da legalidade e razoabilidade. Em nota ao Vale, a Prefeitura de São José reforçou que não há ilegalidade na construção da ponte estaiada. A decisão de construir o Arco da Inovação foi baseada em projetos e estudo das equipes técnicas da Prefeitura, que apontaram a melhor solução para desafogar o trânsito e melhorar o tráfego nesse principal ponto de congestionamento da cidade, disse. Na última semana, no Entrevista ao Vale, Felício disse que estava tranquilo com relação à ação movida pela promotoria, que agora tem 15 dias para contestar a decisão. Atualmente, cerca de 300 mil pessoas passam todos os dias pela região em que está prevista a construção do arco, sendo que 60 mil estão em ônibus em 1.246 viagens diárias. Houve até uma menção aqui em entrevista, não? Sim, o prefeito esteve aqui e explicou os motivos aí da construção do Arco da Inovação. Mas é uma obra realmente polêmica, né? Pelo tamanho do investimento, né? E tem gente que não engole essa obra. Não está engolindo. Então exatamente. tem um grupo de cidadãos de São José, até que fez uma página na internet, que o mote é "Queremos solução, estaiada não". E esse grupo está convocando uma manifestação para amanhã. Né? Amanhã é um protesto. Amanhã à tarde, lá na região. Vai ter protesto e confusão também, né? Vai ter protesto, confusão. Você está bom de rima hoje, hein? Protesto, confusão, a ponte. O importante e vital é que exista discussão e que seja, ao final disso tudo, o
tido o melhor à população. Exatamente. Consciência por parte do poder público, consciência por parte de nós, cidadãos, e que seja tudo feito com ordem, com rigor e com cumprimento. Não, porque ao mesmo tempo que tem as pessoas que são contra, tem também aquelas que são fãs da obra. Não tem dúvida, não tem dúvida. É claro, ser discutido, ser ouvido, mas tendo em mente, mesmo nós, cidadãos, que o que for melhor, talvez você não concorde 100% ou concorde 100%, mas ouvir, discutir e chegar ao melhor acordo é o que se tem que ver. A atenção muito grande que está havendo também ao poder público. E a gente vai para um pequeno break e depois voltamos com o tempo que promete para esta terça-feira de começo de semana. Até já. E voltamos com Abre Aspas ao vivo para você. E dos altos da Cassiano Ricardo, brilha o sol e eu chamo ele que sabe tudo do tempo. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Seguiremos com o mesmo roteiro do tempo nesta terça-feira aqui na nossa região. O dia começa aí com céu com poucas nuvens, apesar de algumas exceções, né? Os trechos de serra ali da Tamoios tem um pouco mais de nebulosidade, mas no geral amanhã se inicia aí com pouquíssimas nuvens, o sol já brilhando forte e as temperaturas novamente vão se elevar. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 34 graus. Já na capital paulista ficaremos com 32, na Serra da Mantiqueira 27 e no litoral norte 34 graus. No final da tarde existem novamente possibilidades de pancadas de chuva que ocorrerão de forma rápida e isolada, e elas podem vir novamente acompanhadas de rajadas de vento e raios. Precisamos ficar bastante atentos, principalmente com a queda de árvores, que está bem frequente por conta justamente dessas rajadas de vento. Só adiantando um pouco o tempo para a semana, que não deve mudar muito não. Teremos dias de bastante sol e calor e no final da tarde pancadas de chuva isoladas. Um alerta importante de ser feito quanto à umidade relativa do ar, que no período da tarde pode ficar próxima aí dos 40%. É importante lembrar sempre de beber bastante água. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio, muito obrigado. E você fez uma lembrança aí, atenção com as quedas de árvores. Eu acho, Guilherme, que depois de sexta-feira ficou todo mundo meio traumatizado em São José dos Campos. É só dar um ventinho e você já fica preocupado. Exatamente. Respirar o fundo perto de você, você já está fechando janela. Por sinal, antes de sair de casa, feche todas as janelas por via das dúvidas. E segundo a recomendação de Caio Souza, beba bastante água. Pois é, ontem estava saindo de casa e caiu umas folhas de uma árvore, eu já pensei que a árvore fosse cair. Já fosse cair, e ainda lembrou, será que eu deixei minha roupa no varal e fechei a janela? Então tem essas coisas. Muito obrigado, Caio Souza. E vamos com as notícias. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje, durante cerimônia no Palácio do Planalto, o decreto que flexibiliza a posse de armas, informou a Casa Civil. O texto regulamentará a posse de armas de fogo no país, uma das principais promessas de campanha do presidente da República. O decreto refere-se, repito, exclusivamente está havendo uma série de confusões com relação a isso aí. A posse de armas, o porte de arma de fogo, ou seja, o direito de andar com a arma na rua ou no carro, não será incluído no texto. A previsão é que seja facilitada a obtenção de licença para manter armas em casa. Os detalhes do decreto, entretanto, não foram divulgados pela Casa Civil. A assinatura do decreto será logo depois da reunião ministerial que Bolsonaro passou a fazer todas as terças-feiras às 9 horas no Planalto, desde que assumiu o poder em 1º de janeiro. Na semana passada, o presidente se reuniu com parlamentares e conversou sobre a flexibilização da posse de armas. O deputado federal Alberto Fraga afirmou que Bolsonaro pretendia tirar do delegado da Polícia Federal a decisão de conceder a licença apenas com base na justificativa do solicitante.
Segundo Fraga, estudos analisados pela Presidência da República incluíam a necessidade de justificar o pedido de posse de arma. A justificativa não poderá ser usada como fundamento para uma negativa. Outros requisitos serão exigidos, como a ausência de antecedentes criminais e a aprovação do requerente em teste psicológico. De acordo com o parlamentar, o decreto deverá aumentar para 10 anos o prazo para a renovação do registro de arma de fogo. Outra história que vem se enrolando. Enquanto Bolsonaro estará assinando esse novo decreto das armas, o Instituto Sou da Paz começa nas redes sociais uma grande campanha contra a medida. Uma das peças diz que facilitar o acesso às armas, ao facilitar o acesso, o governo está repassando ao cidadão uma responsabilidade da segurança que é dele. Essa é a mensagem do Instituto Sou da Paz. É uma discussão que vai se acirrar ao longo do tempo, plataforma de campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas que promete, assim como o que está acontecendo agora aí, uma série de discussões a respeito. Né? As discussões a posteriori, porque o decreto vai ser assinado. Então, quer dizer, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás, mas é uma questão que está aí na mente popular. Vamos ver o desdobramento disso tudo aí. E ainda o presidente Jair Bolsonaro escolheu o general Otávio Santana do Rego Barros para porta-voz da Presidência da República. A informação foi confirmada hoje pela Secretaria de Governo. Até a escolha de Bolsonaro, o general era o chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, cargo que ocupava desde 2014. Como chefe do centro, Rego Barros era um dos principais assessores do então comandante do Exército, general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que deixou o posto na semana passada e vai integrar a equipe do Gabinete de Segurança Institucional a convite do presidente. Ele foi assessor da extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, onde participou da organização do livro Desafios Estratégicos para a Segurança e Defesa Cibernética. Atuou na cooperação militar brasileira no Paraguai e na missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti. Entre as missões como oficial-general, Rego Barros comandou a Força de Pacificação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, e a segurança da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. E hoje também foi escolhido o deputado federal do PSL, Major Vitor Hugo, para líder do governo na Câmara. O parlamentar, que cumprirá seu primeiro mandato a partir agora de fevereiro, tem dito aos mais próximos que seu ingresso na vida política foi incentivado pelo presidente da República. Zé Guilherme, eu chamo o comentário agora do jornalista Zé Guilherme Ferreira. Eis a questão. O governo precisa muito do Congresso para aprovar suas reformas. Entre elas, a joia da coroa, que é a reforma da Previdência. Mas, surpreendentemente, será que algo ainda nos surpreende? Bolsonaro escolheu como líder do governo um deputado estreante, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Ele vai ser responsável por articular as bancadas na votação de projetos de interesse do governo. Não vai ser uma tarefa fácil. O governo diz querer inaugurar outra forma de articulação nas duas casas, e isso é uma incógnita em casa cheia de vícios. O governo pode escolher um novato para a liderança porque, na verdade, trabalha para colocar um deputado experiente na presidência da casa, Rodrigo Maia, do DEM. Maia já tem apoio de 15 partidos. Mas enquanto o governo aposta em Maia para a presidência da casa, partidos de oposição começam a se articular para barrar a sua reeleição.
PT, PSB, PSOL já pensam até em um bloco nada ortodoxo. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, explicou ao portal G1 que existe a possibilidade de as siglas de oposição se unirem, pasmem vocês, ao bloco articulado pelo PP e MDB e com outros partidos do chamado Centrão. O PSL de Bolsonaro é dono da segunda maior bancada da futura legislatura, com 52 deputados, atrás apenas do PT, que terá 56 deputados a partir de fevereiro. A vitória de Maia, portanto, não são favas contadas. Então, peço a permissão de te plagiar, também não sei. Não sei, só sei que nada sei para o momento. Continuando com isso, um momento absolutamente relevante para todo o nosso país. Oi? O que você vai falar agora? Então, agora nós vamos partir para uma notícia boa. Uma notícia boa qual é essa? Uma aqui? notícia boa. Essa aqui? Porque essa daqui, É. mas eu queria adiantar para você, ele está um pouco apressado aqui hoje, que tem uma coisa muito boa que nós vamos falar na sequência, porque a respeito do que você falou, que tudo que sei, que nada sei, que eu falei aí, as boas notícias virão após o break, porque a intenção é ver que o Brasil está crescendo, que a coisa vai funcionar e que nós temos que estar sempre no comando. Eu chamo o break e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, lembrando a você que estamos ao vivo, participe pelo Facebook da SP Rio Mais e Jornal O Vale. Como eu havia prometido ao Zé aqui, antes do break, uma boa notícia aí que está empolgando o mercado. O Ibovespa, principal indicador das ações mais negociadas na B3, novamente bateu recorde ontem, atingindo 94.474 pontos. Uma elevação de 0,87 em relação ao pregão de sexta-feira. O recorde anterior de 93.805 pontos foi registrado na quinta-feira, dia 10. As ações que mais valorizaram hoje foram as da Via Varejo, Sabesp e Estácio Porton. Os papéis que mais perderam valor foram os da Uzi Minas, Lojas Reneron e Natura ONU. O dólar comercial fechou o dia cotado a 3,69 com queda de 0,41. Já o euro encerrou a segunda-feira a 4,24 para venda e baixa de 0,15. O mercado está bem mais animado, não é, o Guilherme? Você gostou da notícia que quando nós voltamos, não? Sim, eu acho que o mercado tem esse componente aqui da política interna, né, com as discussões da reforma, mas tem também com o mercado, com a situação lá fora, né, com entendimentos entre Estados Unidos e China. Que inclusive pautam aí boa parte das bolsas de valores do mundo inteiro, que ainda a gente espera algumas soluções. E o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e os ministros do Interior, Matteo Salvini, e da Justiça, Afonso Bonafede, concederam nesta segunda-feira entrevista coletiva no Palácio Chigi para analisar a captura e prisão de Cesare Battisti. Conte agradeceu o apoio do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e Salvini telefonou para o brasileiro para transmitir os agradecimentos e prometendo fortalecer os laços com o Brasil. O primeiro-ministro disse que o esforço para capturar Battisti e fazê-lo cumprir a pena na Itália é resultado de uma longa negociação com o presidente Bolsonaro, para dar uma resposta às famílias das 4 vítimas dele. Estamos falando de 4 assassinatos e de um terrorista, ressaltou. Conte disse que Battisti cumprirá a pena de prisão perpétua na Itália. O ministro da Justiça informou que ele será levado para o presídio de Oristano, na Sardenha. Inicialmente, Battisti ficaria na prisão de Rebibbia, em Roma, numa cela sozinho, em área de segurança reservada a terroristas e em regime de isolamento por um período de 6 meses.
Battisti foi condenado pela justiça italiana pelo assassinato de 4 pessoas na década de 70, quando integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo. É um tempo de espera de 37 anos, resumiu Salvini, que chamou Battisti de terrorista e comunista. O ministro do Interior telefonou para Bolsonaro para agradecer a colaboração internacional e postou uma foto dele ao lado do brasileiro na sua conta pessoal do Twitter. Fiz um telefonema para o presidente Jair Bolsonaro. Reiterei meus agradecimentos por não nos permitir fechar a questão Battisti. Estamos comprometidos em nos reunir em breve para fortalecer os laços entre nossos povos e nossos governos, bem como nossa amizade pessoal, acrescentou Salvini. É um capítulo bem interessante para a história aí a história recente da Itália também, esse desfecho de Cesare Battisti, não é, o Guilherme? Sim, a Itália é o grande interessado nisso, né? O Battisti caiu aqui por acaso, né? Agora, exatamente. As famílias das pessoas envolvidas é que estão comemorando na Itália, né? Não tem dúvida. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse hoje que há um consenso no governo para que o Brasil permaneça no Acordo de Paris, que estabelece metas entre os signatários para a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. Durante a campanha e depois de eleito, o presidente Jair Bolsonaro criticou por diversas vezes o acordo e sinalizou que o Brasil poderia abandoná-lo. Salles disse que, por hora, o Brasil permanece comprometido com a agenda. Entretanto, segundo o ministro, a implementação ocorrerá de forma a evitar prejuízos aos empresários brasileiros. Há pontos importantes no acordo que a gente quer valorizar, como aqueles que podem trazer recursos financeiros para o país, disse após participar de um almoço promovido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo. Segundo o ministro, há pontos mais sensíveis que dizem respeito à transformação de princípios, valores ou ideias na legislação nacional. Restrição a gerenciamento do território, políticas públicas, nós vamos olhar com muito cuidado, porque o Brasil tem autonomia, como todo país, e deve conseguir tomar conta do território de acordo com seus interesses e prioridades, disse. Salles disse ainda que pretende acelerar a concessão dos parques nacionais para a iniciativa privada. Quanto mais concedidos estiverem os parques, melhores eles estarão para sua conservação, para o turismo, para a população brasileira. Então nós vamos acelerar bastante a concessão dos parques nacionais para a exploração pela iniciativa privada, feitas todas as garantias para que haja preservação ambiental. Segundo o ministro, até o momento não foi estabelecido um cronograma de trabalho para fazer as concessões. Salles disse, no entanto, que tem como modelo o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. O ministro também defendeu a desburocratização dos processos de licenciamento ambiental. De acordo com ele, o Ministério deverá ajudar a subsidiar as discussões sobre a Lei Geral do Licenciamento em tramitação no Congresso Nacional. Quando você tem o licenciamento mais objetivo, mais específico nos pontos sensíveis, você está preservando e cuidando mais do meio ambiente. Hoje se perde muito tempo, de maneira geral, em temas que não são a maior preocupação do licenciamento. E aquilo que era realmente o mais importante acaba sendo tratado, se não em segundo plano, em pé de igualdade com questões mais simples, disse. Zé Guilherme, o meio ambiente hoje, em termos mundiais, tem um peso absoluto e tem influenciado sobremaneira também decisões governamentais, decisões de mercado empresariais de forma muito abrangente. O Brasil não pode pegar a contramão da história a essa altura do campeonato, né? Pois é, é positivo, né? O governo ter voltado atrás e permanecer nesse Acordo de Paris. Porque, na verdade, eles atuaram de maneira pragmática. Por quê? Porque deixando o Acordo de Paris, ele perderia mercado.
porque o mercado lá fora está de olho nas questões da sustentabilidade, né? E um país que não se preocupa com isso vai caindo fora desses grandes mercados. Então, num primeiro momento, em nome da soberania, que é até discutível, mas que não é o caso, se falou em abandonar o Acordo de Paris. E agora, essa volta, essa meia volta a volver, né? Acho que o capitão gostaria de dar essa meia volta a Deu volver. última forma a ordem. E é positivo, pelo menos, estar de volta ao Acordo de Paris. Né? Vamos ver como que o governo vai agir com as coisas acordadas nesse acordo. Perfeito. E ratificando, hoje é impossível qualquer país pensar em simplesmente não considerar o meio ambiente, dada até a tremenda pressão que o cidadão, as populações têm feito em cima do tema, o que é absolutamente relevante. Afinal, moramos todos no mesmo planeta. E agora tem o esporte. Eu já vou dizer de antemão para vocês que na redação tem gente triste. Hoje tem gente triste na redação e vou plagiar o que disse há alguns dias também. Começamos sempre pelas más notícias, Guilherme, né? Primeiro, depois das boas. Pode ser, nesse caso eu acho que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Então vamos lá. O Mantiqueira é goleado e está eliminado da Copinha. A partida começou um pouco atrasada por conta de uma chuva de granizo. Quando a bola começou a rolar, logo aos 11 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Vasco, onde Lucas Santos bateu e abriu o placar para o time carioca. Cerca de 7 minutos depois, Thiago Reis recebeu um belo passe no meio dos zagueiros e ampliou o placar para 2-0. Na segunda etapa, o Mantiqueira optou por colocar Hendrick, o artilheiro da equipe, na competição. E já aos 9 minutos, após falta cobrada para dentro da área, Igor mandou de cabeça para o gol, diminuindo o placar. Porém, 4 minutos depois, Thiago Reis marcou novamente para o Vasco da Gama. A Laranja Mecânica foi para o tudo ou nada, mas o time carioca conseguiu definir o jogo nos momentos decisivos. João Pedro e Tales fecharam a goleada, sacramentando assim a eliminação da Laranja Mecânica no torneio. O Mantiqueira era o último representante da região no campeonato. Essa foi a maior campanha da história do Laranja no torneio de juniores. Fica aqui o nosso parabéns e as coisas todas vão dar certo aí. O pessoal da redação também manda os parabéns a esse time que dignamente representou nossa região no campeonato. E tem vôlei. Taubaté enfrenta San Juan da Argentina pela Copa Libertadores de Vôlei. Após vencer na Superliga Nacional, o Taubaté muda suas atenções para a Copa Libertadores de Vôlei. O time da região recebe nesta terça-feira o San Juan da Argentina às 18 horas, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Os taubatianos estão disputando o torneio continental desde novembro. Até o momento, o time da região está em terceiro lugar, com 2 vitórias e 1 derrota no Grupo B, que é liderado pelo SESI. No confronto entre as equipes no primeiro turno, o Taubaté teve dificuldades para vencer o time argentino, mas saiu vencedor por 3-2. Uma vitória do Taubaté logo mais pode ser primordial para que a equipe continue com chances de se classificar para a semifinal da competição, que vai ocorrer no dia 12 de fevereiro. E Zé Guilherme, hoje nós tivemos uma edição bem dinâmica aqui, falamos de alguns pontos importantes, salientando aí principalmente o problema da tarifa em São José dos Campos, que, como você bem o disse, é uma coisa um pouco incompreensível, mas que está sendo tomada, e alguns pontos em que o governo Bolsonaro vem se decidindo aí e pautando a nossa continuidade nesse governo que começou no dia 1º de janeiro, né? Notícias importantes, tanto nacionais como regionais, não? Exatamente. Eu tenho uma notícia, outra. Que bom, que bom. Não é a notícia do final do programa. A notícia do final do programa. Bom. Posso dar? Aqui você pode quase tudo. Zé, fique à vontade. Pois o explorador submarino Vitor Vescovo, de 53 anos, né, a sua idade,
é aquele sujeito que conseguiu recentemente a façanha de atingir o ponto mais profundo do Oceano Atlântico. Ele desceu a 8.376 metros na chamada Fossa de Porto, fronteira do Mar do Caribe e do Atlântico. Ele fez isso dentro de um equipamento construído especialmente para isso. Submarino todo diferentão, né? Casco de titânio de 9 centímetros de espessura, mais de 11 toneladas esse submarino. Um brinquedinho de 48 milhões de dólares. Você pensou que ele fosse parar aí, né? Não, pois Vescoso anunciou que vai repetir a proeza em pelo menos mais 4 pontos de oceanos profundos ao redor do mundo. O próximo mergulho será na fossa Sanduíche do Sul, entre a Antártica e a América do Sul. Eu queria desejar boa viagem ao comandante nessa escuridão aí submarina. Boa viagem e com certeza extremamente ansiosos por grandes revelações também. Ele está partindo para um novo mundo. E vou fazer aqui uma outra ressalva. Aqui no Abre Aspas da SP Rio ao vivo, nós temos as oposições bem sintonizadas. Acabamos de ter uma notícia das profundezas e há pouco tempo atrás eu dei uma notícia do espaço. Então, aqui no Abre Aspas, todas as matérias estão cobertas. É isso aí. É isso aí. Nós estamos encerrando o Abre Aspas de hoje, lembrando que nós estamos todos os dias ao vivo aqui a partir das 9 horas da manhã e que a sua participação é muito importante. Você confere esse jornal e muito mais notícias também, claro, pelo nosso portal spriomais.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Zé, e até amanhã.